muito importante que você entenda que a ousadia, ser ousado, pode te impulsionar para que você possa, de fato, alcançar os seus objetivos. Não é, Zildenir, minha querida? Então, primeiro ponto que eu acho interessante falar para vocês é que, por muito tempo na minha vida, sabe, meio que eu me camuflei, sabe, para que ninguém pudesse saber da questão do meu canal. Olha que coisa interessante, não é? Medo? Não, não era medo. Era falta de uma ousadia, falta de, sabe, de eu encarar aquilo ali como uma verdade para mim. E isso, às vezes, quando nós deixamos esse medo, essa falta de autoconfiança invadir, nós nos sabotamos. Tem pessoas, hoje eu recebi um comentário e a pessoa me mandou uma mensagem, né? E ela falou o seguinte: Rodrigo, eu estou há 10 anos ensaiando um pedido de aumento para meu chefe. Ai, meu Deus, 10 anos ensaiando um pedido de aumento para o chefe. Que coisa, não é? Olha só, 10 anos, pessoal, 10 anos esperando ali um momento e ainda não achou o momento, porque pediu para mim ali um conselho. Eu falei o seguinte, olha, primeiro ponto que você deve observar é o seguinte: por que tanto tempo? Por que 10 anos, meu povo? Por que 10 anos esperar para pedir? Às vezes, também, nos nossos relacionamentos, nós nos anulamos, não é verdade? Quantas vezes você já se anulou em função do outro? E esse anular significa que você não quis ousar, você deixou até o relacionamento ir, né? Deixa a vida me levar, né? Vida leva eu. E vai levando, né? Não é assim que o Zeca Pagodinho canta, né? E a sua vida é assim? Você não ousa, você não inova? Perceba que em um mundo em que a liberdade, né? Em que somos ali, prega que somos livres, hoje em dia tudo é mais acessível do que em outras épocas, você pode perceber. Questão de ditadura, a questão política, não é? A questão da monarquia. Hoje nós vivemos todo um regime totalmente diferente e isso remete também à questão da liberdade, não é? E vivemos num mundo em que as pessoas, hoje em dia, você não é tão criticado pela questão da sua preferência sexual, ou se você é mãe solteira, ou se você é pai solteiro, ou se você decidiu viver solteiro, ter uma casa sozinho, né? E não se relacionar com ninguém, não se relacionar ao ponto de casar, né? Você hoje, o povo fala assim, você é casado, tem um relacionamento? Não, eu sou juntado, olha só. Juntou, né? Juntou e falou, vem cá, algo assim. Então vivemos nesse mundo em que a liberdade, ela está aí. Porém, tem algo incrível. Nós brigamos por isso, defendemos a questão da liberdade, só que não vivemos, né? Você vê que existe ali certos padrões. Parece que todo mundo anda ali igualzinho, né? Sabe? Aquela coisa. Você usa determinado estilo de roupa, determinada marca do momento, aí vira aquela febre. As pessoas vão para determinados locais porque viu no Facebook de alguém muito famoso ali, você gostou, então você quer ir para aquele local. Você começa a viver padrões. Você começa, sabe, a ser produto do quê? Do meio que você vive, da turma que você anda. Então você não tem essa liberdade, apesar de sempre, né, primar por isso, né, desejarmos isto em nossa vida. Então isso é um conceito para você entender que a ousadia cabe nesse momento, em que você deve ousar e não seguir determinados padrões, determinadas situações, seguir determinadas, né, tribos. Isso faz de você ser mais um. Concorda comigo?
Você não está sendo diferente, você está sendo mais um daqueles, né? Faz parte mais ali. Aí você vai falar o seguinte para mim, Rodrigo. Você vai falar assim, Rodrigo, mas se eu não fizer parte de uma determinada turma, como é que eu vou ser aceito, ou de alguma tribo, alguma coisa assim? Bem, meus queridos, o ousar também fala a respeito disso. A Rafaela está falando por medo. Chegou aonde eu queria. Perceba que o medo, ele vem, né? Nós vamos criando o medo, na verdade, nada mais que uma reação que você deve ter. Porque se você não tivesse medo, você ia subir em um prédio de 19 andares e você ia pular, porque você ia achar que você ia voar, porque você não tem medo. Então, o medo é importante nesse sentido. O medo, ele é um aviso, né, para que você entenda que certas questões ou certas atitudes suas possam ou podem te prejudicar. É muito importante que você entenda isso. Outro lado, o medo, que são aqueles medos que que transformam em traumas, esses sim são perigosos. Porque esses vão impedir você de se tornar aquilo que você gostaria. Você vai sempre se bloquear por ser uma pessoa tímida, por ter medo de falar em público, por ter medo de dirigir, por ter medo de encarar o seu chefe, pedir um aumento, por ter medo de dizer para aquela pessoa que está te relacionando, falar o seguinte, eu não aguento mais viver dessa forma. Nós só ficamos em casa durante 7 dias, todos os dias nós não saímos, não fazemos nada e o relacionamento está morrendo. Você não conversa, a pessoa só fica no telefone e o outro, quer dizer, não tem contato. E você tem medo de falar, você tem medo de ousar. Aí entra a ousadia. Captou aí o negócio? Então, outra questão que é muito importante você observar. Nós somos livres para fazer as nossas escolhas. Concorda comigo? Que todos nós, por termos uma liberdade, esse livre-arbítrio, nós escolhemos por onde vamos, com quem andamos, com quem nos relacionamos, não é verdade? Então, sempre temos isso. Esse é o nosso diferencial. Ao permitir que certas situações ou certas pessoas entram na sua vida, você está permitindo que a autossabotagem, crenças limitantes, ansiedade, depressão, insegurança, tudo isso entre. Percebeu? O ousar também cabe nisso aí. Em você ter uma atitude e cortar esses tipos de relacionamentos tóxicos na sua vida. Perceba que no trabalho, quando você vai pedir um aumento e você conversa com um determinado colega de trabalho, e sempre tem aquela turma, né, que é aquela turma né, que eu digo assim, aqueles que desanima todo mundo, né? Ah, você vai pedir aumento? Não pode, ninguém vai te dar aumento, a empresa está fazendo cortes. Ou então, se você pedir aumento, fulano não é um grupo político e aí ele vai te tirar, ele não vai aumentar porque ele tem que colocar mais cargos para isso, mas dividir para fulano, ciclano e tal, e fez uma composição, então você não vai conseguir este aumento. E aí começa. E você começa aí, né, naquela rodinha, a se influenciar com relação a isso. E você acaba o quê? Se deixando, né? Deixa a vida me levar, vida leva eu, aí você vai. E você vai acabando o quê? Se anulando. Ao se anular, você concorda comigo que você está se sabotando e teus sonhos, eles estão indo por água abaixo? Olha só que interessante, né? E isso tudo, às vezes, de forma inconsciente. Quando você... eu lembro que tinha uma amiga e ela se divorciou. E um dia ela me ligou, né? Conversando e tudo. E ela tinha um filho de 5 anos. E ela começou a conversar comigo falando dos namorados. Hoje eu conheci uma pessoa e aí não sei o que, tá muito legal, eu tô divertindo, a vida a vida que segue, né? Botei aí a fila pra andar, não sei o que, negócio de catraca, e ele falando aquelas coisas, e é verdade, tá? E o filho dela brincando na sala, e eu escutando aquilo.
E eu falei o seguinte, seu filho está aí, você falando isso? Aí ela, tô falando. Eu falei assim, tira seu filho da sala, coloca ele em outro lugar e não converse esse assunto na presença do seu filho. Porque quando o filho dela se tornar, né, um adulto, e ele se tornar o verdadeiro macho, não o homem, mas o macho, né, de espancar a parceira dele, ou de não conseguir se relacionar por achar que na vida, né, tudo é uma brincadeira, que você pode usar as pessoas, quando ele começar a agredir aquela parceira dele, quando ele não ser um bom pai, quando ele se tornar um cara agressivo, né, se tornar uma pessoa totalmente desleal na vida, nós vamos agradecer. Eu falei, eu vou agradecer a você, não é verdade? Então perceba isso, que você não deve falar certos assuntos na presença de crianças. Porque isso, você está mandando uma mensagem e isso está ficando a nível de subconsciente, ela vai crescer com aquilo. Está entendendo ali a preocupação, isso que eu quero te passar? Então, meus queridos, é muito importante isso. Eu me lembro que uma vez eu estava ali, estava no shopping, e aí eu entrei, fui ali no banheiro fazer meu xixizinho. E aí, fui lá, né, lavar a mão e tudo, e eu vejo uma pessoa saindo lá da portinha, e era um colega de trabalho. E aí ele, Rodrigão, meu amigo, e veio para perto de mim. Aí eu falei, putz, a situação dele era mais complicada, né, porque ele estava com a porta fechada, sabe lá Deus o que ele estava fazendo. Aí nisso eu peguei o meu telefone, tava no Vibracal, eu fingi uma ligação, né, esperei ali, fiz assim, para não cumprimentar, esperei ele lavar, né, as mãos ali, tudo direitinho. E quando ele terminou, aí fui, cumprimentei, falei tudo bem e tal, e fui embora, né. Perceba, e isso eu tenho uma questão com isso, né, de higiene e tal, detesto também você estar comendo, aí a pessoa vem, começa a falar em cima da sua comida, são coisas assim que a gente, né, situações. E tem pessoas, quantas vezes, né, isso é um caso, nós evitamos esse tipo, né, de contato, né, por questão, né, dessas doenças, gripe suína, enfim, tudo hoje é transmissível, quer dizer, minha mão chegou até a rachar de tanto álcool gel que eu passava, por conta desse negócio que você não pode, tem que tomar cuidado com isso, com aquilo. Então, quer dizer, hoje em dia ficou assim, não é? Então, perceba que quantas vezes você teve uma atitude, né, de deixar não só as bactérias entrarem em você, mas você também permitiu na entrada da sua casa, no seu eu interior, muitas vezes, palavras negativas, sentimentos ruins, pessoas influenciarem você a tomar determinadas decisões. Então tudo isso você permitiu e abriu e achou bonito. Você permitiu a entrada de vícios na sua vida. Você permitiu a entrada do álcool, da droga, não é verdade? Você começou a permitir isso e começou a se autodestruir. Você permitiu ser uma pessoa, sabe, negativa devido às influências que você recebeu, né, das pessoas. Perceba isso. Tá entendendo o que eu quero dizer? E muitas vezes nós deixamos isso entrar. E aí nós tomamos decisões, às vezes sem querer, porque nós estamos sendo o quê? Influenciados por outras pessoas. Meus queridos, veja o caso, o exemplo daquela cantora Whitney Houston, aquela voz maravilhosa. E eu lembro de uma vez que estava assistindo um noticiário e eles estavam falando que, sabe, a alegria, né, do povo americano, né, de que aquela cantora se libertasse dos vícios, porque ela tinha uma voz incrível, uma cantora fenomenal, uma voz maravilhosa. Sucesso ela, não é verdade? Enfim, ela faleceu aí com uma overdose. Perceba que tudo isso foi por uma escolha dela. Porque quando ela pegou e abriu ali, disse que estava num processo seletivo, né, fazendo ali a campanha, ela permitiu ali, votou em alguém, não é? Do coração dela, na campanha do coração, ela permitiu que alguém, né, elegeu alguém, gostou daquela pessoa, em época de campanha, tudo é permitido, tudo é maravilhoso, tudo é bonito, e ela aceitou, permitiu a entrada daquela pessoa na vida dela, e essa pessoa, né, inseriu na vida dela a cocaína, inseriu na vida dela a heroína,
inseriu na vida dela o álcool e ela não conseguiu mais se libertar. Isso tudo foi uma escolha dela. Perceba que na Bíblia você vai perceber o seguinte, que Deus nos fala que nós somos livres. Não é verdade? Nós somos livres. E essa liberdade, às vezes as pessoas confundem e falam assim, quantas vezes eu já recebi várias mensagens, por que as coisas estão assim, sendo que a pessoa não entende que essa pessoa, é que deixou entrar. Você deu a porta, você abriu a porta da sua casa, você abriu a sua porta do seu eu interior para isso. Portanto, é muito importante que você observe isso. Ser ousado é saber dizer não. Ser ousado é saber dizer, sabe, não aquele relacionamento tóxico a certas companhias que te tornam ali produto do meio. E saber dizer sim para aquela coragem sua interior de ir e falar, olha, eu quero dar um fim neste relacionamento que não está me levando, né? Não está me agregando valor nenhum. Eu estou dizendo assim, sim, eu consigo, eu quero me libertar de certos vícios. Sim, eu posso, eu acredito em Deus, eu acredito nesta força, né? Tá vendo que legal? Seja ousado. Seja ousado e diga o seguinte, eu vou inovar. Eu vou colocar aquela minha ideia, sabe, adiante. Eu vou ser ousado a ponto de dizer o seguinte, eu não quero ficar mais neste emprego que só está me prejudicando, em que eu, ao acordar, eu já me sinto mal ao ter que ir para lá. Ou então, eu vou dizer um não, um basta nesse relacionamento, porque eu fico acordado ou acordada esperando a pessoa chegar até as 2, 3, 4 horas da manhã, sabe lá o que essa pessoa está fazendo, aonde ela está, com quem está. E eu estou aqui esperando. Diga, sabe, seja ousado. O ser ousado é muito importante, tá? É muito importante, porque você vai ousar e você vai sair disso aí. Você vai dar o seu salto para onde você gostaria de ir. O ousar, meus queridos, é nesse sentido. É você se encorajar, é você ter confiança, fé em Deus e em você. Sabe, hoje eu conversando ali com a minha mãe, e ela me falou uma coisa interessante, né? Ela falou assim, olha, perceba que o pensamento positivo é algo muito importante na vida das pessoas. E eu falei, é verdade. O pensamento positivo é Deus em ação. Concorda? Concordam comigo? Seja positivo. Aí as pessoas falam o seguinte, eu não consigo fazer uma oração, acessar, né, o meu eu interior, procurar essa força para que eu possa ser ousado. Olha aí a força mais incrível e simples para você, né? Seja positivo. Ser positivo significa Deus em ação na sua vida. Não é verdade, meus queridos? Eu quero motivar a vocês a isso, para que vocês sempre acreditem que você pode fazer sim o melhor, que você pode sim conquistar os seus sonhos, os seus ideais. A partir do momento em que você vira e diga assim, eu sou uma pessoa que eu vou ousar, eu vou dizer, eu vou atrás dos meus clientes, eu vou atrás de um relacionamento, de um novo relacionamento, ou então eu vou cuidar de mim, eu vou parar um tempo para pensar em mim. Sabe, é muito legal quando você começa a olhar para você e falar assim, sabe, eu tenho que mudar. Ser ousado é isso, é você mudar você mesmo. É você acreditar na mudança. A mudança significa que você pode pedir sim um aumento. Você não está mendigando, você não está pedindo, você não está implorando, você está fazendo algo que você acredita que é verdade. Porque você está se doando, você está trabalhando para aquela determinada empresa ou para aquele determinado órgão. Você se vê merecedor disso. Nunca peçam algo para alguém, ou para um emprego, ou para um patrão, para qualquer coisa, para qualquer pessoa. Nunca peçam nada assim, como se você fosse um mendigo, sabe?
como se você estivesse passando a necessidade, contando aquela história triste, para que as pessoas possam se apiedar de você. Você coloca até, você chega assim, a pessoa fala, o que está acontecendo? Aí você fala assim, ai, tô precisando de um emprego, tá tão difícil, sabe? Me ajuda, sabe? Seja confiante e diga o seguinte, oi, tudo bem? Eu sou um cara capacitado, eu sou administrador, tenho pós-graduação, eu estou precisando de um emprego, eu estou precisando ir para uma área interessante, eu tenho certeza que eu, estando nessa empresa, vou fazer a diferença. Eu vou vestir ali a camisa, eu vou ser uma pessoa, um proativo, eu sou um bom funcionário, tenho boas referências. Se você está num relacionamento em que você só fica ali, né? Igual aquele cachorrinho, né? De carro, que o pessoal coloca, o carro tá andando, o cachorrinho tá assim, né? Você só fica... Você só fica assim, né? E tudo. A pessoa fala, dá um grito, aí você fala, ah, que bom. A pessoa chega, fala, você chegou aonde? Você tava aonde? Ah, tava com meus amigos no bar, tá. Aí você, ah, que legal. Não faça isso, você não precisa viver assim. Não é verdade? Você é a melhor coisa que pode acontecer na vida de alguém. Então entenda que você sim, sabe? Com esta força, você pode sim. Ouse. Seja corajoso ou corajosa e diga e dê um ponto final. Dê um tiro naquilo que está te incomodando. Sabe? Bote para fora tudo aquilo que não faz mais parte de você nessa evolução, nesta jornada, não é verdade? Finalizando, eu quero dizer para vocês que se você não deve ser inseguro quanto ao que você quer fazer, sabe? Tire a timidez. A timidez ela é perigosa. É melhor que você haja com coragem. Sabe por quê? Porque todos admiram os corajosos. Captou essa aí?